Muito bem. Rogo encarecidamente as vossas orações ao meu favor, para que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, que através do Espírito Santo, possa eu compartilhar com os irmãos o ensino da sua palavra. Ele sabe da minha necessidade. Ele sabe. Por isso rogo as vossas orações. Amados, estamos meditando sobre os dons espirituais. E aqueles irmãos que têm vindo às sexta-feira e têm acompanhado o compartilhamento da palavra de Deus acerca dos dons espirituais, estão vendo a utilidade desses dons e a necessidade de ser utilizado no meio da igreja. Por isso, que cada crente busque os dons espirituais. Busque os dons espirituais. Os dons são presente de Deus para a igreja. Então você faça o esforço, busque os dons espirituais. E nós já compartilhamos com os dons, que foi o dom da palavra da sabedoria, que faz parte do grupo dos dons de inspiração, o dom da palavra da ciência, ou do conhecimento, e o dom de discernir os espíritos, não foi isso? De profecia. Depois nós vimos para os dons que estamos estudando, verbais, e a semana passada nós lemos, meditamos sobre o dom de variedades de línguas. Na semana retrasada foi sobre o dom de discernir os espíritos. E hoje, sobre a interpretação das línguas. Irmão, eu confesso aos irmãos, como é difícil falar sobre isso. Por quê, pastor? Porque a gente não encontra subsídio suficiente nas escrituras para falar sobre esse dom. Sabemos que ele, se ele está aqui, ele era utilizado na igreja e que ainda hoje é utilizado. O dom de interpretação de línguas é necessário ter o dom de variedades de línguas para que o dom de interpretação de línguas seja usado. Sem o dom de variedades de língua, não tem como usar o dom de interpretar línguas. E em poucos minutos, que eu não vou falar também muito, que eu não estou falando aqui já forçado, mas eu peço ao Senhor, através do Espírito Santo, que Ele fale aos nossos corações e que possa ter dentro de mim e de você o desejo de buscar os dons espirituais. Há uma necessidade. Porque a igreja, amados, é o corpo. Esse corpo formado por muitos membros, cada qual com a sua capacidade que Deus dá. Eu não vejo na igreja ninguém incapaz.
Você está me ouvindo? Você que se acha incapaz na igreja, não é. Deus lhe deu algo. Alguma coisa no reino para você fazer, Deus lhe deu. Deus lhe capacitou. Não tem como não ter. Então não adianta você ficar questionando e dizendo eu não tenho. Não. Deus capacitou você com alguma coisa. Agora, muitas das vezes, o inimigo quer confundir a sua mente para querer mostrar que você não tem capacidade, mas você tem capacidade dada por Deus. Por Deus. Não é nossa, é dada por Ele. Aleluia. Tem pessoas que têm o maior prazer de varrer a igreja. Varre melhor do que os outros, porque ele tem, é dele. Vê algo simples isso, mas é. E assim vai. Porque as pessoas, a gente só pensa em negócio grande nem alto. Mas nos mínimos, Deus capacita alguém. Tem porteiro que é uma bênção de Deus. Porque é Deus que dá essa capacidade. E assim vai. Agora, tudo isso é para que o reino cresça. Quando você vê um crente com a mente de não querer ver a obra de Deus crescer, tem alguma coisa errada. O prazer do crente salvo é ver a obra de Deus prosperar. Não tem para onde ir. Se você chegar perto de alguém e alguém só lastimar, só o espírito contrário, tem alguma coisa errada. Totalmente errada. Então, os irmãos, peça a Deus isso. Deus, eu quero ver a tua obra crescer, porque essa é a intenção de Deus, ver o crescimento da sua obra. E eu não falo só de números, de pessoas, eu falo de vida, de uma igreja sadia, porque o que nós estamos vendo hoje, parece que os adversários estão mais dentro da igreja do que fora. Isso é triste. Aonde nós estamos aqui para compartilharmos a comunhão, a união um com o outro. Mas muitas pessoas é o contrário. Não consegue ter paz com o outro. Não consegue ver, suportar o crescimento da obra de Deus. Infelizmente, tem pessoas assim. Olha, tem pessoas, irmão, que passam na cabeça dele, eu não vou usar um termo assim, para não ser tão chato, mas passa na mente coisa de menino buchudo. Tem pessoas que dizem assim, enquanto o pastor estiver ali, eu não faço nada. Você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo. Porque não é fazer para mim. Você está fazendo para o reino, rapaz. Não é? É. Você já pensou? A gente falando sobre esse assunto, a semana passada, a gente de vez em quando dá um toque nessa turma que saiu pulando por aí, os crentes que, né? Aí a gente fala, a pessoa diz assim, eu saio, e se tiver eu saio de novo. Problema seu, quem vai morrer é você. Isso não me atinge nada. Não me atinge nada. É a mesma coisa de uma pessoa estar tomando veneno, esperando que o outro morra. Quem vai morrer é a pessoa que está tomando veneno. Então não faça isso. Seja um instrumento usado por Deus para promover no reino um crescimento.
Aleluia. Faça isso. Independente do que você seja. Porque tem pessoas que querem só estar em cima. Você sabia que tem pessoas que a gente convida. Olha, eu queria lhe convidar para você ser a segunda. E a pessoa diz na cara da gente, só se eu for a primeira. Qual o problema de ser a segunda, meu Deus? Qual é o problema? Não, isso no reino não funciona assim, não. Então nós temos que pedir a Deus, que Deus nos ajude a ver o crescimento espiritual da minha vida e da igreja. E que o Espírito Santo distribua os dons na minha vida para que eu possa contribuir com a obra de Deus. E não se preocupe não. Deixa o diabo falar. Deixa o diabo lhe caluniar. Deixa o diabo dizer o que quiser de você. O importante é que o Senhor que está no céu conhece a sua intenção, conhece a sua vida. Só Ele, não adianta. Aleluia, não adianta. Então não tenha medo, faça a obra. Pode lhe chamar do que for. Aí você diz, eu faço porque eu sei que tenho crido. Porque por mais que eu faça, eu sou servo inútil. Eu preciso fazer mais. Aleluia. Glória a Deus. E desses dons, o dom de interpretação de línguas, a qual o Senhor distribui à sua igreja, também é para a edificação espiritual coletiva. Coletiva. Então, cada crente, cada irmão, eles devem entender o significado das mensagens em línguas. Nós já falamos a semana passada sobre o dom de variedade de línguas. Porque quando elas é interpretada através desse dom, ela é edificante. Por isso que Paulo diz, escrevendo, que tem que haver intérprete na variedade de línguas. Porque se não tiver, não vai adiantar nada. E interessante que nós vemos, irmão, dons como esse, sendo pouco utilizado na igreja. Atualmente a gente fica olhando e, meu Deus, cadê os dons? E o dom de interpretação de língua, raramente a gente vê. E quando a gente vê, tem pessoas que se assustam. Tem pessoas que ficam achando que Deus não é o mesmo. Aleluia. Então esses dons são atuais. Esses dons são para o dia de hoje. Eu de vez em quando, várias vezes, já ouvi. Alguém já interpretou. Qual estava falando línguas e alguém interpretou. Isso é importante. E a igreja tem que se acostumar com isso. Porque nós temos o costume de só ver o que Deus fez no passado. E hoje, não, parece que aquilo que Deus fez, que está na Bíblia, parece que Deus parou ali. Não. A Bíblia diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Alguns, chamados sensacionalistas, dizem que os dons não funcionam mais, os dons cessaram. Mas são pessoas que não são pentecostais. Mas nós temos visto, temos acompanhado e cremos que os dons são
para os dias atuais também. Aleluia. E nós vamos ver aqui pessoas, Deus usando através do dom da palavra, do conhecimento, da palavra da sabedoria, da interpretação, do discernimento, da variedade. Nós vamos ver, temos visto e vamos ver ainda mais, porque tudo é para a glória do nome dele. Eita, Jesus, os irmãos vai me desculpando aí, viu? Então aquelas pessoas que só veem o que Deus fez no passado, eles têm que ver, acreditar, confiar o que Deus faz no presente. Aí sabe o que acontece? Quando Deus opera no presente, tem pessoas que duvidam. Oxi, e Deus faz isso? E Deus ainda faz isso? Duvida. Existem pessoas que for contar uma bênção que recebeu, a pessoa olha assim e diz assim: será que essa pessoa não está inventando? Será que essa pessoa não está aumentando? Ora, irmão, se Deus fez, Ele faz. Se Deus usou os corvos para sustentar um profeta, eu ainda creio no Deus que supre a tua necessidade. Aleluia. Em qualquer aspecto da tua vida. E você tem passado por essa experiência, não tem? Na hora do vermelho assim, você desesperar e Ele manda corvos. Xalá. Aleluia. É porque Ele é o mesmo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele ainda opera no presente. Agora precisa a gente confiar. Às vezes a gente lê relatos, a gente diz: rapaz, será que isso é verdade? É. Alguém conta testemunho, aquele testemunho tão simples, que quando a irmã, uma viúva, foi necessário, estava sem nada, e alguém, uma voz, o Espírito Santo mandou ela ir no supermercado fazer uma compra. Todos os irmãos sabem disso. Quando chegou na hora do caixa, com 2 carros cheios de mercadoria, sem ter um tostão no bolso, e de repente lá o alto-falante diz: o cliente do caixa X, hoje o supermercado está completando um ano, e quem está no caixa X não vai pagar nada. Aí alguém diz: o que é isso? É Deus, Ele faz. Aleluia. Agora tem hora que você não acredita, tem hora que a minha fé é porque não acredita. Você não acredita que teu marido vai entrar por essas portas, mas ele vai entrar. O teu filho vai sair da droga, vai sair. Confie, creia. Confie. Aleluia. Você acha impossível? Mas não tem como para nós. Cante. Eu sinto a presença do Espírito Santo nessa noite, falando ao meu e ao teu coração, dizendo que Ele ainda faz, que Ele ainda faz, que Ele ainda faz. Está ouvindo, internauta? Ele ainda faz. Filho, acredite. Aleluia. Você se alegra quando lê a Bíblia e vê o que Deus fez lá no passado. E agora? Você se assusta? Não se assuste não. Eu vou profetizar em nome de Jesus. O que Deus vai fazer. Eita. Tão grande será. Não te assuste. Cante, não te assuste. Tu vem pedindo a Ele: Senhor, 3 anos de lágrimas, mas Ele vai fazer. Não te assuste o que Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Santo, santo, santo Deus. E da namai se anderrar a maia. Eita, namai anderra, parecer a maraia. Aleluia. Ele é o mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai, pastor. Ele vai fazer, vai. O Senhor diz isso, passando por que está passando, mas Ele vai fazer. Porque Ele prometeu e Ele é justo. Ele não aceita mentiras. Ele não aceita injustiça. Aleluia. Pare de viver acostumado dentro dos seus muros. Se liberte disso. Veja a grandeza de Deus, o poder de Deus, a grandeza dele. Comece a viver as suas próprias experiências com os milagres de Deus na sua vida. Não queira viver das experiências dos outros. Viva a sua experiência, jovem. Irmãos, viva a sua própria experiência com Deus. Andresa, viva as suas próprias experiências com Deus. Aleluia. Aleluia. Dias difíceis. Dias de crises. Olhe, a situação não é fácil. No nosso olhar, a situação é difícil. Só se eu estiver doido para não ver que a situação é difícil. A crise se instalando. Mas eu quero dizer em nome de Jesus: Alhandra será abençoada. Ou eu não sou servo de Deus. Aleluia. Aleluia. Grandes coisas estão vindo para cá. Creia. Creia. O inimigo está fazendo de tudo para atrapalhar, mas está derrotado em nome de Jesus. Está. Cai por terra tudo aquilo. Vai vir recursos para Alhandra. Eita. Para a igreja, para o município, para os agricultores, para todos. Vai vir em nome de Jesus. Mesmo diante dessa crise, mas vai vir. Porque é o Deus que opera entre as crises e no meio das crises. Eita. Aleluia. Aleluia. O que tem a ver isso com a palavra, né? Com a interpretação. Mas veio, tem que falar. Receba aí da parte de Deus. Creia, confie. Só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Quantas vezes Ele tira lá de baixo e coloca em cima? Quantas vezes? Processos que a gente acha que não vai, tá lá esquecido. Aí vem um vento, o processo, aí sobe. Deus faz assim. Deus confunde. O médico diz: você tem 3 meses de vida. Deus diz: não, vou te dar muito mais anos de vida, porque a vida pertence a mim. Aleluia. 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 Glória a Deus. 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 A glória pertence a ti, Senhor. A honra, o louvor, a adoração.
Aleluia. Distribua dons para a tua igreja, Jesus. Batiza os crentes com o Espírito Santo, Jesus. Que eles falem línguas estranhas nessa noite, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Cleide, meu filho, você vai para a igreja desse jeito? Vou. Porque eu estou sentindo algo que eu tenho que ir. Aleluia. Aleluia. Eu vejo portas se abrindo. Eu vejo portas se abrindo. Aleluia. Não seja covarde, não seja covarde. Não deixe ninguém impedir, querer atrapalhar. O que é a interpretação de línguas? Quando Jesus esquece. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Glória. O que é a interpretação de línguas? Jesus faz isso porque alguém fica em dúvida. Aí Jesus faz isso para tirar a tua dúvida, para saber que essa obra pertence a Ele. Aleluia. Essa obra é dele. Não adianta ficar pensando entre dois pensamentos. Ou Deus é Deus ou não é. Ou o pastor é servo dele ou não. Não adianta. O que é a interpretação de línguas? Trata-se da capacidade concedida pelo Espírito Santo para o portador desse dom compreender e transmitir o significado de uma mensagem, de uma palavra, dado em línguas. Isso o que é interpretação. Não é uma tradução, como alguém ensina. Não, não é. Tradução a gente aprende aonde? No colégio. How are you? Cadê quem estuda igreja? How are you? Fale. How are you? Ué, como vai você? Traduziu. Tem nada a ver com o discernimento de línguas. Com a interpretação de língua. Tem nada a ver. Isso a gente aprende no colégio. Good night, my sister.
Cadê os que estão na igreja? Boa noite, irmã. Né? E assim vai. A gente aprende. Aí aprende o chinês, aprende. Aí vai. Aí é tradução. A interpretação de línguas é diferente. É dom do Espírito Santo para compreender a mensagem dada por Deus em línguas. Totalmente diferente. Sempre dizer que esse dom de interpretação de línguas depende, sempre vai depender do outro dom de variedades de língua. Nós falamos a semana passada que aqui a gente fala a língua, né? Culto, aquela bênção de glória. É línguas estranhas. Agora, a variedade de língua, quando alguém é usado, aí alguém interpreta. Aí interpreta. Por isso que tem que ter o dom de variedade de língua para que o dom de interpretação possa aparecer. Não tem como o Espírito Santo utilizar desse dom em alguém na igreja se não houver o dom de variedade de línguas. Porque, amados, há momentos que nós oramos em línguas. E há uma necessidade de nós mesmos orarmos em língua e entender o que nós estamos orando. Porque como é que a gente vai entender o que estamos orando? A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos. Como é que eu vou entender? Então, quem tem esse dom na coletividade, quando alguém é usado com os dons de variedade de línguas, ele interpreta. Ele diz aquilo ali, o que quer falar. E quando há isso, irmãos, quando há uma interpretação de línguas, quando a igreja está reunida, leva os crentes a adorar a Deus, a orar mais, a buscar a mais, a exaltar mais o nome do Senhor. Aleluia. Não tem a finalidade, irmão, de querer descobrir vida de alguém, não. Pelo contrário, vem para edificar a igreja. Então, toda a igreja, quando alguém é usado por esse dom, desfruta das bênçãos do Espírito Santo. Porque toda a igreja recebe a mensagem. O interessante, né? Que a interpretação, ela pode vir da própria pessoa que está falando, ou de alguém. Olha que coisa interessante. Tem pessoas que falam e interpretam ao mesmo tempo. Ou seja, ele tem um dom de variedade e de interpretação. Já tem casos, claro, na maioria, que quando fala línguas estranhas, tem alguém para interpretar. Agora tem que ter muito cuidado, para depois não tomar a frente de Deus e começar a interpretar aquilo que não é de Deus. Né? E senão tem gente que gosta dessas coisas e pode chegar e dizer o que Deus não está dizendo. Aí é perigoso. A finalidade desse dom. O propósito desse dom é tornar o dom de variedade de línguas conhecido aos ouvintes.
para a igreja, para aquele que possui o dom, ele possa saber o que foi dito para a igreja ser edificada. Alguém pode perguntar, mas Deus não pode falar conosco de outra maneira? Claro que Ele pode. Ele pode, Ele faz, Ele é soberano. Claro que Ele pode. Mas a finalidade do que nós estamos falando, do dom de interpretar a língua, não se limita simplesmente com a comunicação direta com Deus, ou mesmo para a edificação espiritual de cada um. Veja que é para o coletivo, é para a edificação da igreja, edificação do corpo. Então, a necessidade de nós buscarmos esse dom. Peça ao Senhor, me ajude, me concede, me usa com os dons espirituais. É necessário. Como eu já falei, que os dons aqui foi mais explícito na igreja de Corinto. E ali, irmãos, interessante, irmão, veja, na igreja de Corinto, alguns irmãos, por terem os dons espirituais, eram soberbos. Se achavam. E Paulo teve que orientar ele. Uns se achavam superior aos outros. Era assim. Trifena tinha um dom. Trifosa não tinha. Aí Trifena ficava mesmo assim, porque tinha um dom. Será que é diferente hoje? Será que é diferente? E isso, Deus não se agrada. Quando há esse sentimento de grandeza, sentimento de superioridade, Deus não se agrada. É por isso que Paulo estava exortando a igreja de Corinto, que não deveria ser assim. Que não era porque um crente tinha os dons, o que não tinha era menos superior a ele. Não existe isso. E nós temos que entender isso. Muito bem. Quando essa expressão falar em línguas sugere uma mensagem para toda a igreja, para que aqueles que estão aqui, eles entendam o que está sendo falado. Porque se não houver uma interpretação, como é que você vai entender? O Espírito Santo usa alguém aqui, com os dons de variedade de língua, ele fala, a gente vai entender o quê? Está falando para a igreja. Mas se não tiver intérprete, alguém que interprete, vai entender o quê? Por isso Paulo diz que tem que ter intérprete. Se não tiver, se cala. Caladinho. Tem que permanecer em silêncio. Então separe as coisas. Outra coisa, a mensagem em línguas, isso é muito interessante. Ela pode ser curta ou longa. Porém, a interpretação, claro que é dada pelo Espírito, tem que ser clara, para que todos entendam e não venha ficar alguma interrogação. Eu já vi casos que eu falei que línguas estranhas, aqui o dom não é tradução. Então eu já vi pessoas sendo usadas com os dons de variedade de língua, e ele falar um texto
um pouco tenso. E na interpretação, ser pequeno. Estão me alcançando? Porque se fosse traduzir do jeito que estava se falando, a tradução também ia ser longa. Mas na variedade de línguas, não. Às vezes, Deus usa alguém com a frase pequena e a tradução se torna uma frase maior. Interessante. Coisa que tem hora que a gente fica sem entender. As coisas de Deus ninguém entende, irmão. O importante é que quando alguém está sendo usado pelas variedades de língua, haja interpretação dada por Deus para que a igreja entenda. Isso é uma bênção de Deus. Devemos orar para interpretar as línguas. É porque hoje não está, deu um problema. No data show, não está aparecendo. Devemos orar para interpretar as línguas. Segundo versículo 13, do capítulo 14 de Coríntios. Zé daqui, tu lê para mim, por favor, filho. 1 Coríntios 14, 13. Vamos para a Bíblia, né? Por isso, o que fala em línguas desconhecidas, ore para que possa interpretar. Porque se eu oro em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então há essa necessidade. Pelo que fala em línguas estranhas, ore para que as possam interpretar. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora. Abra a Bíblia, irmão. Pelo que o que falar língua? Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem entender. Por isso, Paulo exorta a nós, pedimos esse dom de interpretar as línguas. Até mesmo no momento seu de oração. Porque como eu falei, você, não é querendo criticar, não é querendo criticar. Não é aquilo que eu sempre digo. Às vezes, vou dizer eu, viu? Vou botar eu. Tenho uma mania de falar língua na igreja. Fala língua. Mas quando eu estou orando a Deus, eu não falo. Por quê? Por quê? Porque só na igreja. Se a Bíblia diz aqui que se eu oro em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas eu fico sem entendimento. Então eu tenho que pedir Deus me oriente, aí eu discernir o que o Espírito Santo está orando. Porque às vezes você fala línguas e não está entendendo. E é necessário o Espírito Santo interpretar, para que você entenda. Porque quando é aqui é para edificar a igreja, edificar a comunidade. Quer começar
a interpretar línguas, ter esse dom, comece com a sua vida de oração. Não sei você, mas quando eu oro, se eu não sentir a presença dele, eu me agonio. Não sei você, mas quando eu dobro o joelho que oro, que as minhas lágrimas não caem, eu fico agoniado. Eu não sei você. Então comece a interpretar você mesmo, com você mesmo, nas suas orações, na sua vida particular. Para você saiba o que Deus está, o que o Espírito está orando em você a Deus. É claro que nem tudo que nós pronunciamos em línguas na oração particular, seja esclarecida no nosso entendimento. Claro, nem tudo. Porque Paulo disse, pois se eu orar em línguas, o meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. Além disso, amados irmãos, lembrando que quando estamos de joelhos falando línguas, nós não estamos falando conosco mesmo. Nós estamos falando com quem? Com Deus. E fica bem claro quando nós estamos orando. Pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Aleluia. Aí ele acrescenta, com efeito, ninguém o entende, e Espírito fala mistério. Amado, me perdoe, me desculpa, mas eu não tenho mais condição. Estou aqui meio agoniado, me desculpa. Mas eu creio, a hora também já chegou. Eu creio que é o suficiente para que os irmãos entendam esse dom de interpretar línguas. Lembrando que depois de tudo isso, Paulo diz que tudo isso seja feito com decência e ordem. Ah, como é bom uma igreja sendo usada pelo Espírito de Deus, mas com decência e com ordem. Como é bom, sem nenhum exagero, sem nenhuma novidade. Como é bom. Então que a igreja de Alhandra, cada dia, ela possa ser, através do Espírito de Deus, utilizar os dons espirituais para que a boa obra de Deus cresça cada dia. Que Deus em Cristo continue abençoando vocês. Sexta-feira é a nossa ceia. O setor que estará conosco é o setor 1. Então venha participar da Santa Ceia do Senhor. E amanhã as irmãs, todas as irmãs, pode ser aquela que tem função na igreja ou não. Quanto mais irmãs virem aqui para ouvir a palavra acerca do Outubro Rosa, venha, faça um esforçozinho. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus por tudo. Domingo, culto com as santas irmãs. Em nome de Jesus. Irmã Djalma, o senhor começou, o senhor termina. As dirigentes do conjunto está convidando toda a mocidade para domingo estar aqui em uma consagração de 7h30 até a hora que Deus determinar, tá certo? Então vocês vêm aí, quem puder vir ajudar a mocidade também é uma bênção, né, irmãos? Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito nesta noite. Orar pela a volta das irmãs ali, dos dirigentes lá de Andresa 1, que o caminho não é fácil, né? Eu sei disso.
e a distância, mas Jesus é bom e tem guardado o seu povo. Quem precisa de oração? Eterno e maravilhoso Deus, nesta noite, Senhor, nós só temos que te agradecer, te louvar, Senhor, pela vinda dos teus servos e pela vida de cada um do teu povo, Senhor, por estarmos aqui juntos, unidos e reunidos. E agora, Senhor, nos despede em tua paz, nos leva assim como trouxeste, nos dá uma noite de paz, nos dá livramento, Senhor, nos dá um final de semana abençoado. Guarda a nossa cidade, guarda a tua igreja, proteja, Senhor meu Deus. Nós te pedimos nesta noite uma bênção especial para cada um do teu povo. Pai, nos leva, nos guarda em nome de Jesus. Amém. Que crê na sua cabeça a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça com toda a igreja. Todos dizem. Amém. Você pode dar um abraço fraternal no seu irmão?